Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo tranquilo também. No vídeo de hoje eu vim trazer um assunto super importante que é como que funciona a economia brasileira. Eu vejo muitas pessoas que entraram agora, no mundo dos investimentos, mas ficam mais de olho ali na questão dos indicadores dos ativos, mais focados ali nos ativos e não sabem como que funciona a nossa economia de fato. E é muito importante a gente saber pelo menos o básico de como que funciona, porque ajuda a gente a tomar decisões mais inteligentes e mais assertivas ali para os nossos investimentos. Até porque tem momentos que uns investimentos ficam mais atrativos do que outros, e é importante você saber como que você pode lidar com esses ciclos de mercado. Então, se você quer saber como que funciona, ali o básico da economia, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou estar tentando te ensinar de forma mais didática possível, tá? Mas antes de começar o vídeo, deixa eu me apresentar. Se você ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Emily Garbelotto, e aqui no canal, além de documentar toda a minha jornada rumo aos meus primeiros R$ 100.000 investidos, eu também te ajudo a descomplicar o universo dos investimentos, tá? Então, te ajuda aí a tomar decisões mais inteligentes, fazer um planejamento financeiro e também ali tá por dentro de tudo sobre os seus investimentos, né? Porque a gente rala todos os dias, durante o mês inteiro para conseguir o nosso dinheiro no final do mês. Então, é muito importante que a gente saiba onde nós estamos colocando o nosso dinheiro. Então, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve, já deixa o seu like também. E quando você chegar no final do vídeo, comenta o que você achou, se ficou faltando alguma coisa, se você quer complementar com outra coisa, porque aqui nós vamos aprender todo mundo junto, tá? Então se inscreve aqui no canal e já ativa todas as notificações. Bom, gente, tô aqui na tela do meu computador agora, Entrei aqui no site que é o Canva, que eu faço as thumbs aqui pro canal, e tem uma função aqui bem legal que simula uma lousa, e aí eu achei que ficaria mais demonstrativo pra mim explicar aqui pra vocês. Então vamos lá. Bom, a gente precisa ter, na mente que não é a gente que tem que funcionar pra economia, tá? É a economia que tem que funcionar pra gente. Então, partindo desse ponto, eu vou colocar aqui para vocês os responsáveis e aí vocês vão conseguir me acompanhar aqui no raciocínio, tá? Bom, primeiro de tudo, nós temos quem? As famílias, tá? E aqui nas famílias está englobando todas as classes de família, seja renda baixa, seja renda alta, são as famílias, que somos nós. Em segundo lugar, nós temos as empresas, tá? Que são, todas as empresas aí geradoras de bens, de produtos, de serviços para a gente, tá? Em terceiro lugar, nós temos o nosso queridíssimo governo. E em quarto, nós temos o nosso Banco Central, que é o nosso sistema financeiro, que é o Banco Central é um órgão, do governo, tá? São basicamente a mesma coisa ali, mas eu quis deixar separado dessa seguinte forma. E partindo desse ponto de que esses são os quatro principais, responsáveis ali pela nossa economia, vou falar para vocês qual que é a relação entre eles, tá? Primeiro de tudo, é importante você saber que tudo existe ali uma troca, né? Existe uma moeda de troca. Então, por exemplo, se você dá uma coisa para uma pessoa, a pessoa vai te dar outra coisa de volta. E falando de economia, a gente tem isso como o dinheiro, né? O dinheiro é a nossa moeda de troca. Se a gente quer uma coisa, a gente vai lá e compra e a gente dá o dinheiro ali para pagar. E aqui não é muito diferente. Então, por exemplo, nós somos as famílias, E nós geramos demanda para as empresas. O que seriam as empresas, gente? O que seria essa demanda? A gente vai lá nessas empresas, trabalha para essas empresas conseguirem ter, os produtos para gerar a demanda que depois que volta para a gente em forma de produtos, de serviços e afins. Então, nós geramos a demanda para as empresas. E, em troca, essas empresas geram para a gente, o nosso salário, que é o nosso sustento, que a gente tem, cada pessoa tem o seu salário. Então, aqui você já conseguiu entender, a moeda de troca. Nós somos as famílias, geramos as demandas para as empresas, que nós somos os empregados, dessas empresas, a gente tem os nossos empregos, e em troca as empresas dão pra gente o nosso salário. E aqui, qual que é a relação das empresas com o governo, das famílias com o governo? Bom, as empresas geram impostos para o governo e as famílias também geram impostos para o governo, Então, o governo é ali o central que arrecada os impostos da gente, tanto as empresas quanto nós que somos famílias, tá? E o que que o governo gera em troca para as empresas e o que que o governo gera em troca para as famílias? O governo, para as empresas, ele financia uma coisa que a gente chama de políticas de infraestruturas. O que que seria isso? Seria energia mais barata para essas empresas, seria ferroviárias, entendeu? São essas coisas que facilitam a produção das empresas. E aí, o que que o governo gera para essas famílias, Em troca ali dos impostos que essas famílias geram para o governo. É o que a gente chama aqui de políticas públicas, gente? Eu tô tentando desenhar aqui, mas vocês estão acompanhando o raciocínio, tá? E o que que seria essas políticas públicas? Seria a segurança do nosso país, seria a nossa educação, seria a saúde pública e também seria ali os programas beneficiários que o governo dá para pessoas como Bolsa Família,
auxílios X, Y, Z. Então, seria isso, né, que o governo dá em troca, né, que é você ter um país com segurança, ter uma educação, né, ter as escolas ali para o seu filho conseguir estudar. É de qualidade? A gente sabe que tem muita coisa que deixa a desejar, mas eu não tô aqui nesse vídeo para falar para vocês o que que o governo tá fazendo de bom, o que ele tá fazendo de mal feito. Isso é mais para vocês entenderem como é que funciona. Então, o governo aqui, para as famílias, financia aqui as políticas públicas, que seria essa questão, né? Saúde pública, educação, segurança e esses programas beneficiários, né? Que beneficia muita gente. É claro que tem muitas pessoas que burlam o sistema para conseguir esses benefícios, mas tem pessoas que realmente precisam desses benefícios. E nós temos aqui o nosso Banco Central, né? Que é um órgão do governo. E é basicamente a mesma coisa, mas eu quis separar aqui para vocês conseguirem entender. O Banco Central, ele tem dois poderes. O primeiro poder que ele tem, né, o Banco Central, o governo aqui é a mesma coisa que eu já falei para vocês, ele tem dois poderes. O primeiro é o poder sobre a taxa de juros e o segundo é sobre a impressão de dinheiro, tá? Hoje, a nossa taxa de juros do Brasil é a taxa Selic, que é a taxa mãe de juros do Brasil, tá? Ela serve como referência para outras taxas de juros do mercado também do país inteiro. Então, por exemplo, se a taxa Selic sobe, todas as outras taxas de juros sobem. Se a taxa Selic desce, todas as outras taxas de juros descem, tá? E o Banco Central tem esse poder, né? Que é o poder sobre os juros, se ele vai aumentar os juros para ficar mais caro, ou se ele vai diminuir os juros para ficar mais barato. E tem o poder também da impressão de dinheiro. Basicamente, é essa a nossa economia. Isso aqui é um ciclo que fica girando, girando, girando. Basicamente, cada um precisa do outro, né? Tanto as empresas precisam das famílias para gerar, né, a demanda dos seus produtos, o governo precisa das famílias e também das empresas para conseguir arrecadar impostos e bancar tanto as políticas de infraestrutura quanto as políticas públicas. E o Banco Central, que está ali junto com o governo, faz toda essa gestão de taxa de juros, inflação, impressão de dinheiro. Basicamente, isso aqui é o básico da economia. E agora, quais são os principais problemas que a gente enfrenta hoje no Brasil, os nossos principais problemas ali da nossa economia? O primeiro de todos é a taxa de juros, porque com uma taxa de juros alta, a nossa economia basicamente fica um pouco estagnada, não evolui, as famílias não prosperam, as empresas não conseguem fazer investimentos nelas mesmo por conta que o crédito está caro. Quando o crédito está caro, né, a taxa Selic está caro, a taxa de juros está caro, fica mais difícil, né, de fazer refinanciamentos, de fazer empréstimos, porque os juros está caro para você conseguir esses bens, né? Para as empresas, a mesma coisa. Quando o juros está caro, as empresas não conseguem fazer financiamentos, empréstimos, contratar mais pessoas, porque fica mais caro. Então, a taxa de juros alta no nosso país é um problema, porque isso impacta, né, diretamente na nossa economia. Se o juros está caro, as pessoas não gastam tanto, não fazem aquele movimento na nossa economia, entendeu? O segundo problema é a impressão de dinheiro, né, à toa. O que eu quero dizer com impressão de dinheiro à toa? O problema não é a impressão de dinheiro. O problema é como que o governo distribui esse dinheiro, destina esse dinheiro. Na maior parte das vezes, o governo coloca esse dinheiro na mão das pessoas de forma direta, através do aumento do salário mínimo, através de auxílio X, Y, Z e através de vários outros fatores. Então, ele entrega praticamente o dinheiro na mão da pessoa. E por que ele faz isso? Por conta, né, das eleições, vamos dizer assim, para ficar mais simples de explicar para vocês. Porque quem que é a maioria das pessoas hoje? A maioria das pessoas no Brasil hoje são baixa renda. E o que que acontece com isso? Se elas são a maioria das pessoas que vão reeleger esse governo atual. Então, se o governo foca em fazer melhorias para o longo prazo, né, para o médio e longo prazo, talvez quando essas melhorias ficarem prontas, talvez ele nem esteja mais no governo. E aí essas melhorias vão estar atreladas ao próximo governo, e não a ele, né? Então ele prefere muito mais fazer melhorias de curto prazo, né? Melhorias de curto prazo, né? Que a gente vai chamar aqui. E essas pessoas vê, né, nossa, o tal político, né, o tal presidente colocou tal auxílio, aumentou o salário mínimo, fez isso, fez aquilo, e aí essas melhorias de curto prazo são atreladas ao governo. E muitas das vezes ele pega esse dinheiro a mais, né, que vai tendo no nosso país e vai entregando, para essas pessoas de forma direta, né? Vocês entenderam que através desses auxílios, através de aumento do salário mínimo, mas qual que é o problema disso? O problema é que o governo colocando esse dinheiro a mais na mão das pessoas sem aumentar a nossa produção de fato, ele vai causar a inflação.
Porque se as pessoas estão com mais dinheiro, ou seja, o poder de compra delas está maior, elas vão gastar mais. Porém, se o governo não aumenta a produção, ao mesmo tempo que ele aumenta o poder de compra das pessoas, a gente tem muito mais demanda sobre os produtos, bens, serviços do que a produção de fato. E aí, o que que as empresas têm que fazer? As empresas têm que aumentar o preço das coisas para conseguir dar conta dessa demanda a mais que tem na economia, né? Porque se tem mais dinheiro circulando que não veio de riqueza, né, do nosso país, simplesmente o governo distribuiu lá para as pessoas e as pessoas estão com maior poder de compra, elas vão querer consumir mais. Só que se o governo não investiu ali na nossa produção, não vai ter tantos produtos para conter essa demanda que tem. Então, as empresas precisam aumentar o preço e causa a inflação, que é o aumento generalizado dos preços, né, ao longo do tempo. Não é você só chegar ali no mercado e falar, nossa, o preço do bife tá caro, né? É o aumento de tudo ao longo do tempo. E aí, com a inflação alta, acaba gerando ali uma insegurança nos investidores, né? Porque é um país que tem uma taxa de inflação alta. Geralmente ele está passando por um cenário econômico ali um pouco instável, né? Então acaba gerando essa insegurança nos investidores mesmo. E aí, o que que o governo, né, barra Banco Central, faz ali para conter essa inflação, para diminuir a inflação? Eles vão lá e aumentam a taxa Selic, que é a nossa taxa de juros, né? Então, quando a taxa Selic aumenta, é para desestimular o consumo, porque com as pessoas consumindo menos, né, o preço que está lá em cima, as empresas precisam vender, então elas vão lá e diminuem o preço. Porém, o que que acontece nesse meio, né? Qual que é o problema? Você sabia que toda vez, né, que a nossa taxa Selic aumenta 1%, esses 1% que aumenta da taxa Selic aumenta a dívida pública do nosso país em 33 a uns 55 bilhões. E aí, é isso o nosso maior problema. A gente fica nesse ciclo. Porque o que que adianta o governo, né, o Banco Central, aumentar a taxa Selic para conter a inflação, se depois o governo fica lá imprimindo mais dinheiro, distribui na mão das pessoas para aumentar a demanda dentro do país, sem aumentar a produção de fato, e aí causar inflação novamente. Então fica basicamente nesse fluxo, assim, nesse ciclo infinito, né? Bom, gente, na minha opinião, qual que seria a solução para melhorar a situação econômica do nosso país? Primeiro de tudo, acredito que teria que ter uma gestão melhor sobre os gastos, né? Sobre os nossos gastos, né, do nosso país, gastos públicos e afins, porque muitas vezes a gente fica em déficit ao invés de ficar ali num superávit. Déficit, para quem não sabe, é quando a gente arrecada menos do que a gente gasta. Então, a gente está gastando muito e arrecadando pouco. E superávit é quando a gente gasta bem menos e arrecada bem mais. Talvez a gente não precisa nem estar ali em déficit nem superávit, mas ali num equilíbrio, né? Porque eu vi que o governo já está fazendo algumas movimentações para conseguir arrecadar mais através de impostos, né? Tem aumentado alguns impostos aí, mas eu não vi falando sobre o que que ele está fazendo para controlar melhor os gastos dele. Então, acredito que o primeiro de tudo seria fazer essa gestão melhor, né, sobre os gastos do país. Em segundo lugar, eu acredito assim que deveríamos focar mais na nossa produção do país, né, ao invés de ficar focando ali na política populista, né, fazendo melhorias mais de curto prazo que vai causar uma boa impressão para a maioria das pessoas que são de renda baixa, né, que vão ali gerar um benefício de curto prazo para elas, que vão estar reelegendo esse governo ali no futuro, né? Mas eu acredito que a gente deveria focar mais na nossa produção no nosso país, que vai causar uma riqueza real de fato, né? Porque se o governo só ficar pensando ali em se reeleger, o nosso país nunca vai melhorar, né? Porque se ele ficar focando em melhorias de curto prazo, e eu fico assim incrédula porque as pessoas, né, que têm essa renda mais baixa, que se beneficiam, né, no curto prazo com esses benefícios, elas acham que elas estão ali saindo por cima, né? Que estão, nossa, aumentou meu salário, aumentou não sei o quê, tem auxílio XYZ, mas essas pessoas são as mais impactadas, né, no longo prazo, porque é o que eu expliquei para vocês. O governo até faz pensar que a gente tem mais dinheiro colocando dinheiro ali na mão das pessoas, mas por outro lado, ele não aumentando a produção do nosso país de fato, só gera mais inflação. E aí a nossa taxa de juros sempre vai estar alta para conter a inflação, e ele vai sempre continuar nesse loop de colocar o dinheiro ali na mão das pessoas para causar uma boa impressão, né? Porque, como eu falei para vocês no começo do vídeo, tem governos que fazem realmente isso pensando em se reeleger. Então, ao invés deles focarem em melhorias para o nosso país, que vai melhorar ali o nosso médio e longo prazo, eles focam ali no curto prazo para as pessoas ali que têm
uma renda menor, né, porque são a maioria das pessoas, 30%, né, da população brasileira ganha menos ali de que R$ 2.000. Então, essa maioria das pessoas são as pessoas que reelegem. Então, às vezes, eles focam nessas melhorias de curto prazo para passar essa impressão para essas pessoas que são a maioria que votam, para eles se reelegerem e não focam em melhorias ali para o nosso médio e longo prazo. Então, acredito que esses são os 2 principais problemas, né, eu tinha falado para vocês da impressão de dinheiro, porém a impressão de dinheiro não é um problema, o problema é como que o governo, ele vai lá e distribui esse dinheiro, como é que ele usa esse dinheiro. E ele tá usando ali na política populista, ao invés na política produtivista, que vai fazer o nosso país ter uma riqueza real de fato. Então o problema nunca vai ser ali produzir dinheiro, né, até isso é uma ferramenta poderosíssima pra gente conseguir melhorar a economia do nosso país. Porém, depende de como que esse dinheiro a mais é usado, porque se ele é usado à toa, como eu falei, só vai causar mais inflação, perda do poder de compra, e aí vocês já sabem, né, gente? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tentei explicar de forma mais didática possível, né? Acredito que esse vídeo vai ter uma nova versão 2.0, um pouco mais atualizado, mas daqui a alguns meses, tá? Espero que vocês tenham entendido pelo menos ali o básico, né, de como que funciona a economia brasileira. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo nos comentários, porque a sua dúvida pode se tornar um conteúdo aqui dentro do canal, tá? Um abraço pra você que assistiu esse vídeo até o final. Já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Me segue lá no meu Instagram, que toda semana eu tô abrindo caixinha de perguntas pra tirar as dúvidas de vocês. E lá também é uma rede social que eu consigo estar mais próxima. E entre para nossa comunidade de membros do canal no Telegram, tá? Lá somos mais de 350 pessoas, todos os dias trocando ideias, aprendizados, erros e acertos ali no mundo dos investimentos, tá? Todos os links úteis estão aqui embaixo na descrição, dá uma conferida aqui, tá? Até a próxima!